Olá, grandes seres humanos de luz maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, evoluindo cada vez mais, sempre de bem com a vida. Você sabe como fazer para se calar e para falar, se calar e ouvir? Como que a gente consegue, se harmonizar para poder saber a hora de falar e a hora de calar? Sou Luiz Renato Tessato, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, trazendo sempre essas informações, reflexões, para que a gente possa estar refletindo, analisando, racionalizando e colocando em prática no dia a dia. Você é aquela pessoa que sabe ouvir e sabe posicionar na hora certa, no momento certo, se necessário? Sabe usar a voz para expressar de forma equilibrada, harmônica, ou aquela ansiedade falando, e não para, não respira, e quando vê, a voz está afônica, está com não sei o que, com pigarro, que não consegue falar. Como que você lida no dia a dia? Você já ouviu pessoas assim? Que falam, não para. Então, a sabedoria, uma sabedoria, saber ouvir e saber falar, expressar a hora de falar e a hora de calar, de expressar a sua voz, de expressar o seu pensamento, o seu conhecimento. Porque para haver um equilíbrio, nos relacionamentos, nos diálogos, nas relações, seja em qualquer ambiente que você esteja, seja familiar, seja profissional, seja no estudantil, seja no social, seja relacional, há necessidade de a gente saber ouvir e falar na hora certa, no momento certo. Então, a fala, a voz é importante, mas muitas vezes a gente precisa aprender a silenciar a voz, a ouvir. Será que é necessário falar aquilo que naquele momento ali vem na minha mente, às vezes de uma forma muito instintiva, impulsiva? Muitas vezes aquele momento não é necessário. Ah, mas eu tenho que engolir? Não, não é questão de engolir sapo. É questão de saber o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, o contexto certo, que você pode falar, deve falar, o que você não pode, não deve falar. Não reprimir, não ficar lá. Tem gente que tem dificuldade de fala, porque é muito tímido, muita vergonha, tem medo de fracassar, decepcionar, as pessoas não entenderem, então ele se cala, fica engolindo. Aí a voz começa a dar problema. Vocês não querem, não vou mais falar também, vocês não querem me entender. O que a mente faz? Provoca, a voz afônica, começa a ficar com um problema, daqui a pouco não consigo nem falar, minha voz não sai. Porque a mente daí sabota você travando a fala, a voz. Já aconteceu isso com você? Então, assim, a gente precisa, tudo é equilíbrio. Então, a fala, ela é importante, mas sempre na hora certa, no momento certo. Porque, por exemplo, você vê um cantor, quando ele canta nas cordas vocais certas, no ritmo certo, melodia certa, a voz sai que é aquele tetel, sai aquela voz linda, bonita. Quando ele está desarmônico, isso aqui, a voz desafina, a voz às vezes não dá o tom certo, fala a palavra errada, Então, assim, isso é muito importante. Treinar, muitas vezes, se você faz apresentação, trabalha, está estudando ainda, ou trabalha numa empresa que tem que falar, treine com você mesmo. É o parar diante do espelho e falar, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que você fala, prestar atenção como você fala, da forma que você fala e por que fala. Então a voz, ela é importante, ela traz, representa aquilo que às vezes eu penso, mas nem em todo lugar, nem em todo momento, nem com toda pessoa eu devo falar aquilo que é necessário. Então por isso que a voz é necessário calar diante, por exemplo, você tem meta, objetivos, tem um segredo, por que você vai ficar colocando e contando para todo mundo falando? Então aí é melhor a voz silenciar. O segredo é a alma do negócio, do sucesso. Porque quando a gente guarda segredo, a gente vai fazendo só com a gente, digerindo com aquelas pessoas que são necessárias, que estão ali, de repente, participando do seu projeto, mas não expressar, não falar, para não vibrar energias, que não sejam boas para aquele momento. Depois que está pronto seu projeto, seu trabalho, que você vai apresentar, seja uma monografia, uma situação, aí sim, a sua voz vai expressar aquilo que você tem. Por isso, pela voz, a gente sabe se a pessoa está tensa, está nervosa, está calma, de tanto que ela está tensa.
Então, a voz é muito importante. Pela voz você reconhece as pessoas também, conforme a calma. Eu aprendi, né? Falava também para os cotovelos, como diz o ditado. Hoje aprendi a silenciar. Eu ouço mais do que falo, né? Porque quando a gente ouve mais do que fala, a gente faz a digestão daquilo que é necessário e não fala, às vezes, as coisas que não é necessário falar naquele instante, aquele momento, aquela hora, aquela, né, situação. Então, é uma sabedoria, uma arte, né? A gente saber a hora de calar, a hora de falar, de expressar a sua voz, né? De gritar, como gritos excluídos, as pessoas que falam, né? A pessoa que está lá precisando, ela está chamando, ela está implorando, muitas vezes até aquela voz, né, de muito sofrimento, mas porque ela vive aquilo ali. Mas tem que saber se a voz do sofrimento é um sofrimento real ou é uma fantasia que ela está expressando com aquela voz, porque ela está lá precisando de uma estratégia para conseguir, né, alguma coisa. Então, quando vai ser aquela vozinha mansa, não sei o quê, para as pessoas que caem em golpes hoje, sempre tem muitas situações, quantos golpes tem hoje, até pela internet. A pessoa não percebe o tom de voz, a voz que a pessoa tem, fala muito manso, aquela coisa, envolve. A pessoa, vamos ver, se envolve, se, né, tá ali, quando ela vai ver um golpe que ela cai na rua, na internet. Então, aprender a lidar com a sua voz, a voz do outro, né? E saber expressar, falar, calar, ouvir, né? E dizer de uma forma correta, de uma forma tranquila, porque a gente não precisa estar falando, e falando, e não para, não respira. Calma, gente. Senão a gente não está racionalizando, a gente só está emendando o pensamento do outro, e às vezes fala uma coisa aqui, depois pensa, já fala outra, já mudou de assunto. Aí a voz está colocando uma pessoa confusa, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que não consegue fazer uma coordenação de pensamentos. Então, por isso, preste atenção, comece a prestar atenção no que você ouve, no que você fala, no que você pensa e respira e fala aquilo que é necessário. Não adianta acrescentar mais. Principalmente quando a gente está numa situação onde está com, né, um embate, uma discussão acalorada, seja marido e mulher, pais e filhos, né, a gente acaba falando aquilo que não deve. Porque aí a voz expressa coisas que não é aquilo que se quer expressar, como diz o coração da mente. Mas que fala atropeladamente, não fala de consciência, fala pelo subconsciente. E aí, quando vê, já falou. Aí, como mãe não queria que ele falasse, pai, queria falar, pai, filho. Aí já falou, já expressou, já saiu a voz. E às vezes a voz, ela pode ferir, conforme aquele pensamento que a gente não colocou ali em equilíbrio na balança, era necessário ou não. Por isso ela precisa, né, a gente ter esse momento. Uma das coisas melhores que existe para a gente aprender a educar a nossa voz é usar as técnicas, né, de relaxamento, saber calar, saber ouvir, né, o relaxar para você ouvir, aí você fica em silêncio, você não fica falando, e não fica naquela coisa de achar que você tem que falar tudo, não, gente. Tem gente que acha que é positivo, eu vi muita gente falando que é positivo, tem gente, coisa que não é positiva, você está falando que você está se carregando, vomitando coisas, com a voz que não vai, né, que vai ser até, as pessoas vão, né, não dar valor, por não estar sabendo que você é, sem estar sem equilíbrio, sem a postura diante daquilo que é necessário. Então, a gente tem uma grande ferramenta, um grande instrumento que é a nossa voz, que é a nossa fala, que que expressa o nosso pensamento. Por isso que pela voz, pela fala, pelo, né, a forma que ela tem, o tom de voz, eu já mandei falar isso! Aquela voz que já, né, vai que sabe para esse, ai, meu bem, nossa, aquela coisa, tá sofrido. A voz está expressando o quê? O sofrimento. Meu bem, amo você, você é maravilhosa, você é linda. Olha a voz que sai. Então, os tons de voz, ela sai conforme a sua harmonia ou desarmonia, o seu momento ali. E muitas vezes ela vai naquela coisa muito agressiva, quando a gente xinga, briga, maltrata, quando a gente, que mais sério, muitas vezes, né, as pessoas se sentem feridas pela expressão de uma palavra, de um gesto que se sai pela voz ali. Ah, se você falou isso, não pensei que você ia falar isso de mim. Mas era consciente aquilo que você falou? Será que era aquilo que você pensa mesmo? Ou foi um instinto do seu subconsciente, a voz, né, que saiu de forma atrapalhada?
Então, vamos dominar a nossa voz, vamos treinar e preste atenção. Eu tenho que treinar para fazer minha voz de cantar, de tenor, porque eu não fui esperado homem. Minha mãe, na programação subconsciente, ela estava lá, no subconsciente, uma perspectiva que fosse uma menina. Então, meu subconsciente desencadeia, desenvolve uma voz mais suave, uma voz mais afeminada, entende? Para garantir a sobrevivência. Então aí eu desenvolvo sempre, né? Não vou conseguir cantar uma música de treinar muito canto, voz para fazer uma voz de tenor, até poderia, mas é um esforço que eu teria que fazer, porque, né, por ter vivido situações, a minha voz já faz assim. Quantas mulheres que a gente vê, cantoras, artistas, que já põem aquela vozeirão, aquela coisa, né? Então assim, né? Você pega, por exemplo, um Cid Moreira da vida, que lia aquelas frases, aqueles pensamentos, versículos da Bíblia com aquela voz, já tem aquela entonação de voz. Ele já veio com outra programação. Então, entender que a voz dá para a gente entender muita coisa da pessoa, dá para perceber muita coisa da pessoa, dá para saber o que a pessoa vive ou não vive aquele momento. Então, bora lá entender, bora refletir, bora ser feliz, porque a voz é uma expressão, mas com equilíbrio, com sabedoria. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Compartilha, abre o vídeo e vê ele lá no YouTube, no meu canal, que aí mais gente vai estar vendo, que eles vão reproduzir para mais gente, né? Compartilha com seus contatos. Obrigado, gratidão àqueles que estão inscritos no meu canal de Bem com a Vida, aqueles que me seguem no Instagram, aqueles que me seguem no Facebook, aqueles que visitam o meu site, né? E que estão fazendo parte desse canal de Bem com a Vida. E aguardem, né? Que fizemos aí a nossa comemoração esse mês, né, 3 anos de canal, de site, de vídeos, e vem novidades por aí. Estou trabalhando para que novidades sempre estejam, para que a expresse de uma forma diferente, com a minha voz, tudo aquilo que eu quero, né, e sonho para uma sociedade melhor, trazendo uma oportunidade de reflexão para vocês. Seres humanos de luz maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, e com a voz sempre maravilhosa, maravilhosa.